no livro do profeta Isaías, capítulo de número 50, capítulo de número 36. Hoje no dia de trabalho a gente fica desse jeito. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 36 da palavra de Deus. Você encontrou? Tem Isaías aí? Ou Isaías já saiu para profetizar? Você não encontrou ele aí? Se não encontrou, você procura um pouquinho mais que ele vai aparecer. Agora, se você tiver mais dificuldade ainda, daí você vem na terça-feira, o estudo da palavra. Isaías capítulo 36, verso de número 18, está escrito assim: Não vos engane, Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos dos reis da Síria? Onde estão os deuses de Amate? Onde o deus de Arpade? Onde estão os deuses de Safarvaim? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são dentre todos esses países, ou essas nações, os que livraram a sua terra das minhas mãos? Para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos? Ou, em outra tradução diz assim: como o Senhor livrará a Jerusalém das minhas mãos? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Não vamos ler de novo porque é um soberbo que está falando da palavra do Senhor. Mas feche os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Aleluia, Jesus, Deus amado, Pai grandioso, Deus santo, Deus soberano. Nós estamos aqui, Deus, nessa noite, Deus, apresentando, Pai, as nossas vidas diante de Ti a cada momento, a cada instante. Deus, a nossa vida é Tua, ela pertence a Ti. A nossa vida, Pai, foi entregue um dia, Deus, porque nós confiamos totalmente, confiamos cegamente no Senhor, crendo que o Senhor é o Deus da direção, crendo que o Senhor é o Deus que conduz, crendo que o Senhor é o Deus que todas as coisas estão no controle, de todas as coisas toma a direção. Entregamos, Deus, mais uma vez, Pai, a direção, Senhor, desse culto, a direção, Senhor, dessa ministração, Pai. Nós não conseguimos, Deus, por nós mesmos falar, Deus, nem de nós, Pai, quanto mais falar da Tua grandeza e do Teu poder. Mas a Tua palavra diz que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas, e nós estamos debaixo da potente mão do Senhor, porque no tempo certo, com certeza, o Senhor é aquele que enche, o Senhor é aquele que faz transbordar, o Senhor é aquele que coloca a palavra, Senhor, na boca daquele que o Senhor quer, e faz a Tua obra da maneira que o Senhor quer. E seja feita, Deus, a Tua vontade, Deus, nesse momento, Deus, com certeza nos céus, mas também na terra, nas nossas vidas, nesse momento, Pai, e neste lugar. Nós Te glorificamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Amém, amado? Então pode se assentar, dando graças a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Talvez você já leu por algumas vezes, talvez você já acompanhou por algumas vezes a respeito dessa passagem, também a respeito desse trecho. Mas o apóstolo Paulo, certa vez, ele disse para uma determinada igreja: não vos canso de falar as mesmas coisas para a segurança vossa. E o Senhor, Ele busca a nossa segurança, Ele tem um cuidado para cada um de nós, assim como diz a palavra do Senhor, que o Espírito Santo, Ele tem ciúme de nós. Amém, querido? Você crê que o Espírito Santo tem ciúme de você? Amém? Quando alguém tem ciúme, significa que a pessoa gosta, significa que a pessoa ama. E o Senhor declara o seu amor dele de muitas maneiras. Então, querido, a respeito desse trecho, eu vou falar simplesmente a introdução para que você possa se inteirar. Talvez você nunca leu na sua Bíblia, ou pelo menos você imaginou que estivesse escrito somente em algum lugar, e a verdade não é essa. Porque eu sei que hoje, na terça-feira, também hoje não é culto de estudo, mas deixa eu falar uma coisa para você. Porque a Bíblia foi escrita por mais de 40 homens inspirados por Deus, em lugares diferentes, em épocas diferentes, vivendo situações diferentes, suas culturas eram diferentes, porém eles falavam do mesmo Deus, eles falavam do mesmo acontecimento. Porém, se você pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que é um casamento completo.
E algo maravilhoso, e por isso que você encontra mais de uma vez o mesmo assunto sendo relatado, que eu louvo a Deus porque isso enriquece a nossa leitura, porque um profeta ou um desses escritores escreveu coisas que o outro não escreveu, e isso tem acrescentado nas nossas vidas. Eu louvo a Deus por isso. E Deus, Ele pensa em todas as coisas e usa de todas as formas para nos abençoar, para que a palavra chegue a cada um de nós de uma maneira em que não haja confusão na nossa mente, no nosso coração. Mas, querido, o exército do rei da Síria, porque antigamente os reinos, cada um tinha o seu tempo, cada um tinha a sua época. Existia a época, por exemplo, que a Babilônia, os comandos de Nabucodonosor, por exemplo, era que dominava, né? Dominava tudo, era um povo onde eles chegavam, derrotavam, destruíam cidades, matavam todos que eles queriam. O Império Romano também viveu sua época, viveu seu tempo, embora até nos dias de hoje o Império Romano continua tragando muitas vidas ali no silêncio, né? Através da mídia e tantas outras coisas e tantas outras maneiras. Não parou um pouco de matar fisicamente, mas ainda continua matando espiritualmente uma grande quantidade de pessoas, que dá crédito para isso. Mas o exército do rei da Síria tinha passado sobre Israel, como assim quantos já viram quando a rua era asfaltada, passa aquele rolo gigantesco, aquele rolo grandão, né? Aquele rolo compressor, sai macetando, sai socando tudo. E o exército do rei da Síria era mais ou menos assim, era algo parecido com isso, com um rolo compressor, e passava destruindo cidades, passava destruindo locais e regiões e nações, por onde quer que eles queriam entrar, por onde quer que eles queriam passar, eles entravam, roubavam, tiravam todos os seus bens, saqueavam, levavam pessoas como escravas, enfim, faziam um estrago, vamos chamar assim, na época. Mas a palavra do Senhor diz algo maravilhoso, querido. A palavra do Senhor diz que nós somos como a menina dos olhos de Deus. Como que algo me tocar. Você conseguiu tocar? Eu sei que existe uma resistência nossa mesmo, que alguns sentimentos nossos é como que de autoproteção. É como, por exemplo, quando você cai, qual a primeira reação? Você proteger seus braços, vou cair, vou colocar meus braços para trás para não machucar meus braços. Você vai proteger os braços, mas vai quebrar a cara, no sentido literal. Então, algumas coisas nós temos assim uma reação, é automático, um instinto nosso mesmo, algo que o Senhor nos deu, mas a reação que nós temos quando nós vamos cair é nos proteger. Já põe a mão na frente. Os olhos é a mesma coisa, quando a pessoa ela tenta chegar o próprio dedo perto dos olhos, parece que parece que acontece alguma coisa, a pessoa ela não consegue, ela tem essa dificuldade, porque os olhos é algo assim muito precioso, querido, algo muito precioso. Uma das coisas que se fazia, irmãos, quando se tomava nações, você sabe o que é? Uma das coisas que se fazia, e por várias vezes você vai encontrar isso, inclusive com relação a Sansão, se fizeram isso porque ele livrava todo o seu povo e das mãos dos filisteus. Uma das coisas que se fazia era furar os olhos, vazar os olhos, porque uma pessoa cega, ela não pode fazer nada, fica uma pessoa se torna totalmente dependente de alguém. Samuel também certa vez orou para que os inimigos ficassem cegos, e ele levou de volta, mandou de volta para o lugar onde eles vieram. Ou seja, um exército muito grande, muito poderoso, se tornar cego, irmãos, com certeza ele vai ser facilmente enganado, ele vai com certeza, assim como Jesus mesmo disse, se um cego tentar conduzir o outro, ambos cairão no abismo. Amém, querido? É por isso que o Senhor nos chama para enxergar não simplesmente aquilo que é lógico, querido, porque nós não andamos segundo aquilo que nós enxergamos, mas nós andamos pela fé em Cristo Jesus, e Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é aquele que segura na nossa mão, Ele é aquele que sustenta as nossas vidas. Então, querido, o reinado da Síria, o rei da Síria, ali com o seu comandante Senaqueribe, ele cercou Jerusalém também, entre tantas cidades fortificadas, cercou também Jerusalém e invadiu Jerusalém. E o rei da Síria, o próprio rei da Síria, escreveu algumas crônicas, né, que tinha fechado e tinha havia sitiado a cidade de Judá. Jerusalém era a capital de Judá, sabe? E imagine se uma capital ela foi, por exemplo, é como São Paulo, a capital de Sorocaba. Imagine se São Paulo todo, naquele tamanho enorme, monstruoso, foi destruído, quanto mais a pequena Sorocaba, né? Então, o rei da Síria, ele vinha exatamente nessa empolgação, e ele escreveu algumas crônicas, ele disse que havia fechado, havia sitiado
o reino de Judá. E uma das coisas que se fazia, isso era costume da época também, se você estudar um pouquinho na história, você vai perceber que era algo bem comum. Se você estudar, e se você ler aquele livro, A História dos Hebreus, de Flávio José, você vai ver que isso é bem comum. Quando, por exemplo, se invadia cidades, eles procuravam eliminar a força das pessoas. Como, por exemplo, invadiu Sorocaba, então nós vamos cortar a água. De onde vem a água? Nós vamos bloquear a água. Aí os sorocabanos começam a ficar sem água. Mas daqui a pouco corta energia, os sorocabanos vão ficar sem energia. E eles não invadiam até então, mas vamos ver até onde eles vão. Vai acabando a resistência, vai acabando os suprimentos, até eles estarem enfraquecidos. Aí o inimigo, ele agia, aí ele invadia, sabe? É por isso, querido, que nós não precisamos, ou nós não podemos ficar na nossa casa. É por isso que o tempo que nós sempre comentamos a respeito disso. Hora de ler a Bíblia, irmão, é hora de ler a Bíblia. Não é hora de fazer qualquer outra coisa. Hora de louvar, querido, seja na nossa casa, é hora de louvar. Hora de buscar a presença de Deus, querido, não tem que ficar dividindo tempo com outras coisas, sabe por quê? Porque o inimigo, ele fica muitas vezes minando as nossas forças, até que estejamos enfraquecidos, para que ele comece a invadir áreas da nossa vida, e aí ele vai nos encontrar fracos. Aí só resta a pessoa ela se entregar, porque não tem forças mesmo. Mas o reinado da Síria, o exército da Síria veio, querido, e ele disse algo para Ezequias, através de seu mensageiro, que ele disse assim, que ele havia colocado o reinado de Judá e a cidade de Judá como um pássaro numa gaiola, como que um pássaro estivesse assim engaiolado. Assim ele disse que havia colocado todo Judá e colocado também o seu rei. Ou seja, mas a conquista da Síria sobre Jerusalém, sobre a capital de Judá, parecia como que, por exemplo, o povo de Israel, ou os hebreus, derrubarem as muralhas de Jericó e tentar conseguir alguma coisa. Era mais ou menos assim, porque Jerusalém, se você for lá na frente, você olhar Jerusalém, você vai ver que é uma cidade toda murada. O muro, ele fecha a cidade toda. Assim eram as cidades fortificadas. Jerusalém também era assim. Mas Jerusalém foi invadida, Jerusalém foi massacrada, Jerusalém, ela foi totalmente destruída. Isso por muitas vezes Jerusalém foi destruída. Aí eles chegaram lá na pequena Judá, sabe? Deixa eu falar uma coisa para você desde já. Tantas pessoas grandes, humanamente falando, e se julgam muitas vezes grandes diante de Deus, têm caído, né? E às vezes você olha assim e você fala, puxa, olha só tal pessoa, pessoa tal, estava na mídia, estava aí nas suas conferências proféticas, estava diante de tantas pessoas, milhares de pessoas, olha só. Hoje você olha e você vê a pessoa na lama, a pessoa não conseguiu nem se levantar direito e até hoje prostrada. Ou muitos até mesmo que caíram e se envergonharam disso e sumiram, desapareceram da região em que mora e foram para outras cidades, até mesmo para outros países. Aí você olha para você assim, você pergunta, você canta que não se viu, né? Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Você fala assim, quem sou eu para permanecer de pé? Salmo de número 8 eu estou falando, fala a respeito disso. Quem sou eu para permanecer de pé diante de um adversário tão poderoso ou tão forte assim? Porque, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Muitas pessoas, guarda isso no teu coração. Satanás, ele nunca deve ser exaltado. De maneira nenhuma pelas nossas vidas, nunca. Isso nunca exalta. Hoje deve ter samba no pé por aí, sabe? Deve ter samba no pé por aí. Se você for, você encontra muitos irmãos por lá, sabe? Evangelizando, não. Só no sambinha também, você vai encontrar, sabe? Só no enredo, só nas batidas, sabe? E olha que às vezes samba bem. Então, e às vezes, quando a gente muitas vezes olha para dentro da gente, a gente pode pensar assim, puxa, mas como é que é um negócio desse, sabe? Como é que pode acontecer? Como é que o Senhor, Deus, pode livrar alguém? Sabe, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus, querido, Ele julga diferente daquilo que os homens julgam. O Senhor, Ele enxerga diferente, querido, assim como está escrito em Isaías, capítulo de número 11. Irmãos, enquanto os homens, eles enxergam e julgam, imaginam alguém ser grande diante de Deus, pelaquilo que está diante dos seus olhos, você sabe quando é que o Senhor, Ele veio, quando o Senhor coloca alguém como grande, se pode chamar assim, diante dEle? Nas noites, nas madrugadas, nas suas buscas. Você sabe como é que você faz para você crescer diante de Deus? Você pega os teus joelhinhos, você dobra eles, você bota o teu rosto no chão, querido. Você engrandece o nome dele, você engrandece a ele, querido, de todo o teu coração. Você mostra quem você é e você mostra, querido, quem Deus é na tua vida e o que Ele representa para você. Para você, querido, começar a engrandecer a Deus, é inevitável
deixar de diminuir para que você engrandeça o nome dele, para que o Senhor receba a tua adoração. Não existe, querido, adoração sem humilhação. Nos humilhamos, então passamos a engrandecer o nome daquele que é todo-poderoso. E assim, querido, mas o general do rei do governador, o general do exército da Síria, eles se soberbeceram, querido, de uma certa forma, porque haviam destruído Jerusalém e tantos outros reinos. Eles tomaram uma soberba para si, porque o poder ele gera também, querido, uma soberba, um orgulho no seu coração. E eles não queriam nem combater contra Judá, porque era uma cidadezinha, era um negocinho pequenininho. Então eles já queriam influenciar para ganhar, conquistar ali nas palavras, na lábia, sabe, querido? Na lábia, na conversa, sabe? E eles disseram, começaram a falar palavras ali contra o Deus de Ezequias. Depois eles perceberam que isso não estava funcionando, e eles começaram a falar contra Ezequias. Mas como é que Ezequias vai falar um negócio desse para vocês? E eles começaram a falar discursos na língua dos hebreus, onde todos podiam entender, para que as pessoas elas pudessem ter ideia de que estava se tratando daquele assunto. Ou seja, a tática de Satanás, a tática do inimigo, hoje ela não é diferente na vida de muitas pessoas. Hoje ela não é diferente, sabe? Hoje as tentativas de Satanás de nos levar a servi-lo, de nos levar a ceder aquilo que nós fazemos, a nossa fidelidade, a nossa vida com Deus, a tática de Satanás ela não é diferente, sabe? Você acha que Deus ele vai te salvar? Você acha que Deus ele tem um plano, tem um propósito, tem um projeto na tua vida? Essas conversas de que o teu nome está escrito no livro da vida, você viu algum livro de vida escrito o teu nome lá? Você viu para você? Sabe que você, sabe, deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Repito, algumas certezas você tem que carregar dentro de você. Primeira, certeza da tua identidade, quem você é. Se você entrar, querido, no campo de batalha não sabendo nem quem você é, melhor sair, querido. Melhor sair, senão o estrago vai ser muito grande. O estrago vai ser muito grande. Então, querido, colocando muitas dúvidas, querido, no coração de muitas pessoas, e assim ele fez também técnicas que ele usou ali para tentar enganar os judeus, para que os judeus dissessem: não, nós vamos lutar por quê? Realmente cidades muito mais fortificadas e muito mais poderosas em armas, em guerras, olha só, foram derrotadas. Puxa, então melhor a gente se entregar, né? Porque pelo menos a gente evita os mortos. Vamos levar nossas riquezas, vamos levar alguns como escravos, mas pelo menos a gente vai vivo, pelo menos não morre. E tem tanta gente assim, né, querido, querendo viver sua própria vida, achando que a vida da pessoa vale alguma coisa. A nossa vida tem valor na presença de Deus. O pastor disse, querido, é perda de tempo. E o próprio Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E o próprio Jesus, ele continuou dizendo que aquele que quiser ganhar a sua vida inteira, ele vai perder ela. Mas aquele que gastar a sua vida na presença do Senhor, esse vai ganhar, querido, a vida eterna. Nós precisamos ganhar, querido, vida na presença de Deus. Precisamos ganhar, querido, nossos galardões na presença do Senhor, querido, trabalhando e fazendo a obra dele. Então, querido, aí entra, amado. Algumas pessoas, às vezes, elas dizem assim, palavras bonitas assim, que um dia, quando eu não sabia exatamente o que eu dizia, sabe, eu acabei dizendo algumas coisas assim, mas palavras bonitas que alguns dizem assim: ah, Senhor. Algumas pessoas dizem assim: diga isso quando você estiver alicerçado, tá bom? Caso contrário, melhor não. Algumas pessoas dizem assim: ah, Senhor, melhor estar contigo no deserto do que estar, Senhor, num palacete. Às vezes a pessoa diz isso: pastor, isso não é verdade? Claro que é verdade. Mas às vezes quando o deserto chega, querido, a pessoa já recua. Ela já fala: o quê? Deus, deserto, luta, tribulação, banana, nada, que Deus nada, coisa nenhuma, sabe, querido? Pessoas que às vezes vivem, querido, porque nesse meio também existia pessoas que estavam preocupadas não com a presença de Deus, estavam preocupadas, querido, não com as grandezas de Deus, com aquilo que Deus já havia feito, havia tirado o povo da escravidão, havia levado o povo ali, segundo a promessa na terra prometida, havia dado tantos livramentos para aquele povo, mas o povo, querido, ele queria ali algo de momento, sabe, irmãos? Você ouviu falar do crente já? É para agora, sabe? É para agora. E a pessoa não respeita o tempo de Deus e a liberdade que o Senhor tem para fazer aquilo que Ele quer fazer. É
aquilo que Ele tem por fazer, e existem coisas na minha vida e na tua vida que Deus nem vai fazer, mas nem por isso Ele deve continuar, Ele deve deixar de ser o nosso Deus, nem por isso Ele deve deixar de ser adorado na nossa vida, porque assim como nós cantamos, seja feita a vontade do Senhor, tanto na terra como nos céus. Mas querido, o versículo 8 do capítulo 4 do Evangelho de Mateus, uma estratégia de Satanás que nos dias de hoje acaba sendo muito comum, levou ainda o diabo, levou Jesus a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. Versículo 9, ele disse: tudo isso te darei se prostrado e me adorares. Simples, né? E então ordenou Jesus: sai de Satanás, ou retira de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e darás culto somente a Ele. E com isto o diabo deixou e vieram os anjos e o serviram. Sabe? Antes da tentação, às vezes a gente quer ser servido já pelos anjos, né? Ai, cadê o anjo? Cadê o anjo? Manda o anjo me abanar nesse calor. Eu não nem ligar o ventilador para não gastar energia. Manda os anjos abanar. Você já passou pela tribulação já? Você já passou pelos momentos difíceis da sua vida, glorificando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor já? Ou o que acontece quando nós passamos, assim como esse povo estava passando, sendo assolado, sendo afrontado pelo inimigo e... sabe? E aí o que o Senhor espera ouvir de nós? Porque muitos estavam pensando em desistir, muitos estavam pensando em voltar atrás, muitos estavam pensando em recuar. Sabe, querido, quando Satanás ele engrandece o poder, quando os reinos do mundo engrandecem o poder, quando muitas pessoas, querido, elas têm que entrar no sistema do mundo para conseguir algum trabalho, alguma coisa assim. Sabe, irmãos? Sabe? Eu fui, esse dia atrás, eu fui, acho que, qual dias atrás? Eu queria uma camiseta assim de instrumento, né? Achei uma coisa, peguei outra. Comprei uma camiseta assim que tinha uma bateria, mas é difícil encontrar essas coisas. Nós fomos lá na galeria do rock. Na galeria do rock, né? Aí mostrou os negócios lá, tinha uns negócios que lá, falei pra moça, né? Isso aí não quero, não, quero um instrumento só. Um negócio assim só. E foi lá e achou. Aí nesse tempo, aí conversando, vendo aqueles barulhão doido, ó, uns doidos, ruivando, não sei se é homem, se é lobo, se é urso, ruivando, e os barulhos de bateria, guitarra, falei, Deus amado, tente logo nós para tirar daqui. E aí conversando com a pessoa assim, a pessoa disse assim, essa tatuagem assim, parecia um gibi, assim, sabe? A pessoa fala assim, eu sou cristã, eu sou da igreja tal. Eu falei, joia, curioso até saber, me surpreende. Legal, sabe? Aí chegamos lá, e só vai levar a camiseta? Não, daqui eu só quero a camiseta. Mas tem uns negócios aqui também, eu falei, também estou procurando uns negócios assim pro meu filho, né? Uns negócios assim de... tem sim, tem umas caveirinhas aqui, tem uns negocinhos. Eu falei, não, moço, caveira, eu não quero negócio de caveira. Ele não gosta, não, eu que não gosto para ele. Caveira para ele não. Ele gosta de um negócio assim mais santificado, mais de Deus. Eu falei, não, tá bom, não tem problema não, gosto é gosto. E aí, querido, algumas coisas assim, sabe, querido, que não importa onde eu vou, querido. E às vezes a pessoa pensa assim, não, Deus está comigo, Deus é comigo. E deixa eu falar uma coisa para você, Deus não é conosco em todos os lugares onde nós vamos, Deus não concorda com tudo aquilo que nós falamos, e Deus não concorda com tudo aquilo que nós fazemos. Deus tem concórdia, Deus tem compromisso com a palavra dele. Está de acordo com a palavra? Deus assina embaixo. É a vontade do Senhor? Ele dá um autógrafo e fala, vai, filho, vai porque você vai ser abençoado nesse propósito. Então, querido, o inimigo, o exército assírio, querido, ele levou o teu poder, querido, lá em cima. E quando ele foi levar as afrontas ali a Ezequias, ele disse assim, olha, segura o barulho que senão daqui a pouco ele arrebenta aquele negócio lá. Então, ele foi, querido, levar as afrontas ali diante do rei da Síria, e ele dizia assim, olha, o grande rei da Síria, o grande rei da Síria, foi, meu Deus, cara, e tantas coisas assim, sabe, querido, e quando falava grande rei da Síria, o povo se encolhia, e quando falava do poder do rei da Síria, o povo se encolhia. Isaías 36, querido, do 13 ao 5, fala a respeito disso, ou seja, ele chamou o rei de um grande rei, porque ele queria que os judeus eles acreditassem no seu poder, e que ele era infalível, e que ele nunca seria derrotado. E sabe, irmãos, um lugar onde Satanás ele vai ser derrotado, dentro do próprio terreno dele, bem no território dele, você sabia disso? Satanás ele é o príncipe desse mundo,
E ele vai ser por um tempo amarrado, e por um tempo ele vai se fechar a boca dele. Por um tempo, por 1000 anos, ele não vai enganar mais ninguém. Por 1000 anos, pelo menos. Louvado seja Deus por isso. Depois ele vai ser solto, ainda assim vai enganar muitas outras pessoas. Irmãos, por que Satanás ele tem facilidade para enganar as pessoas? Por que, irmãos? Porque muitas pessoas têm dificuldade de acreditar naquilo que é de Deus. Quantos já ouviram a verdade de Deus e caem na mesma palavra, exatamente nessa palavra, e quando encontra a palavra misturada com a mentira, a pessoa acaba acreditando? Porque a pessoa tem dificuldade de acreditar naquilo que é de Deus, mas naquilo que é do diabo parece que é mais fácil acreditar. Sabe por quê? Porque o caminho é mais largo. Porque se anda exatamente como quer, e Deus ele põe um prumo, põe uma linha, ele põe um esquadro, para que a gente obedeça aos comandos dele. Às vezes quando se fala de algo de Deus, a pessoa, mas é sério mesmo. Mas quando se fala algo do mundo, a pessoa acredita, ela dá gargalhadas, ela fala, puxa vida, que legal, que interessante, ela fala tudo isso para você, sabe, querido? As verdades de Deus é difícil acreditar, mas são as únicas palavras que podem nos alcançar, que podem nos dar vitória, é a palavra de Deus. Às vezes a pessoa ela não resiste isso, irmãos, ela não resiste, sabe, querido? Assim como Eva não resistiu lá no jardim do Éden, assim como aconteceu com Judas, assim como aconteceu com Pedro, assim como aconteceu com Acabe e com tantos outros na Bíblia, assim como aconteceu com a mulher de Ló. Às vezes, querido, o cristão, às vezes a pessoa não resiste, o mal não resiste, querido, às tentações de Satanás, mesmo sabendo que aquilo leva à morte, mesmo sabendo que aquilo leva à derrota, querido. Mas a pessoa ela se sente bem às vezes ali. Eu creio que isso não acontece aqui, graças a Deus por isso, mas, querido, parece que a pessoa ela se sente bem, sabe? Mas a palavra do Senhor diz em Tiago capítulo 4, versículo de número 7, está escrito assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitar a Deus, me inclinar diante dele e dizer, Senhor, faça essa tua vontade na minha vida. Aí então nós temos poder, nós temos autoridade para resistir ao diabo. Nós não podemos dizer sim para um, sim para outro. Nós vamos agradar, e no outro nós vamos ter que desagradar, sabe? Como eu dizia um policial certa vez, eu estava ouvindo um debate com esse policial, mas ele era cristão. Ele dizia assim, puxa, eu tenho que atirar, é meu trabalho, quando eu não tiver obra, é o sustento que eu levo para minha casa. E se o bandido atira em mim, eu não vou mandar um buquê de flores para ele, vou mandar bala dele também. Até que ele não faça nada, tudo bem, nós estamos em perseguição. Fora isso, ele atira aqui, eu atiro lá. Ele falou assim, entre a mãe minha e a mãe dele chorar, chora a mãe dele. Chora a mãe do bandido, porque ele já está errado. Então, querido, às vezes a pessoa, ela não resiste, querido. Ela não se sujeita a Deus e depois ela não tem autoridade para dizer não para o diabo, não para a vontade da carne. E quando algo prazeroso vem e acontece para ela já parte, sem problema nenhum, querido, já parte para o outro lado. Ela já pula na linha do lado de lá, sabe? Quantos cristãos muitas vezes nós encontramos do outro lado, né? Se o Carlinhos Ferreira que estivesse aqui conosco, ele ia dizer assim para nós: de que lado você está? De que lado você quer ficar? Ele diria isso para nós, sabe, querido? De que lado nós estamos? Você já perguntou isso para você? Você se perguntou de que lado realmente que eu estou? Você já fez essa pergunta para você algum dia na vida? Eu estou do lado de Deus porque eu amo essa palavra e essa palavra é a verdade para a minha vida? Ou de que lado que eu estou? Você já fez essa pergunta para você, querido? Sabe, querido? Para derrotar as tentações, querido, para resistir às tentações de Satanás, nós precisamos, querido, ter algo com Deus, nós precisamos estar próximos do Senhor. Ninguém consegue, querido, resistir às tentações, às tribulações, às afrontas de Satanás, querido, estando longe de Deus, estando simplesmente vivendo a sua própria vida, na sua maneira natural de ser. Ninguém consegue, querido, resistir ao mal, querido, sendo que já traçou sua própria maneira de viver. Irmãos, eu acho interessante algo que às vezes acontece em muitos lares. Às vezes a pessoa, nós fazíamos isso lá um tempo atrás, quando não tínhamos assim tanto tempo com Deus, mas o Senhor sempre estava nos nossos planos. Mas nós sentávamos, querido, todo o começo de ano e traçávamos o que nós iríamos buscar aquele ano. Olha, esse ano traçávamos metas assim, escrevíamos assim, colava na geladeira, olha, isso aqui é o alvo,
já trabalhávamos na obra. Mas às vezes, querida, a pessoa ela senta, traça planos, traça métodos, assim, mas o Senhor fica de fora. Onde é que o Senhor entra nesse negócio aí? O Senhor fica do lado de fora, eis que estou à porta e bate, e está batendo ainda até hoje, no coração de muitas pessoas, no coração de muitos cristãos, até mesmo o Senhor está batendo, não do ímpio, com certeza muito mais ainda, mas quando ele fala isso, estou à porta e bato, não é no coração do ímpio, mas no coração da igreja, porque ele estava falando lá com a igreja, lá ele estava tratando com a igreja, que às vezes pelas nossas filosofias, pelas nossas crendices que nós deixamos o Senhor do lado de fora, e nós falamos, nós vamos viver nossas próprias vidas, vamos traçar algo aqui para nós, sabe? Algo que nós ouvimos um tempo atrás. Às vezes a pessoa ela tem, querido, tantos lugares para ela, tem um quarto para ela, às vezes tem 10 quartos para ela, tendas, um casal só tem 10 quartos, tanto quarto assim, e quarto, sala, cozinha, tem tantas coisas, mas não tem um lugar de buscar a presença do Senhor. Não tem um cantinho de oração. Às vezes tem que orar dentro do banheiro. Nada contra o banheiro, querido. Mas às vezes tem que orar no banheiro. Se você ora no banheiro, cuide bem do seu banheiro, tá bom? Para você não ser arrebatado. Mas às vezes tem pessoas que oram, sabe, que não tem um lugar íntimo, um lugar secreto para buscar a presença de Deus. Tem pessoas que é sempre ali do lado da cama. Se é casado, se um levanta muito rápido, tropeça caído ali. Mas tem gente que é do lado da cama. Outros na sala, outros no sofá, outros, sabe, diversos lugares. Mas é certo que nós precisamos ter a nossa vida com Deus para que nós possamos vencer as tentações do maligno. Nós precisamos estar firmes, querido. Assim como diz Mateus capítulo 14, também Romanos capítulo 8, verso 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Para Deus estar comigo, eu tenho que estar com Ele também. Ah, Deus é comigo, vai Senhor, vai na frente porque eu vou para o outro lado, vai vencendo aí por mim. Assim não, irmãos. Assim não. Você já viu? O Felipe sabe disso. Você já viu o general, querido? Ele ir para um lado para querer vencer a batalha sozinho e os soldados vão para o outro lado. Nós vamos aqui curtir um pouquinho a vida. É assim, de maneira nenhuma. Irmãos, a igreja daquela época, a igreja de Ezequias, ela tinha um certo conflito consigo mesmo. Sabe por quê, irmãos? Porque eles aprenderam a baixar a cabeça, a não responder às afrontas que vinham contra eles, porque poderia ser pior. Então eles ficavam quietos, eles ficavam calados, com algumas coisas eles concordavam. E olha só, amado, quem cala consente, quem cala concorda. A palavra do Senhor diz no livro de Deuteronômio, querido, que quando nós falamos amém para algo que é mal, nós também tomamos posse daquilo. Aquilo vem sobre nós, sabe? E aquela palavra fica sobre nós porque nós dissemos amém, nós concordamos com aquilo. E olha só, um povo, querido, que deveria ser totalmente contra, querido. Praticamente todos os costumes do mundo são os cristãos, porque eles já têm as suas crenças, eles já têm a sua maneira de ser, porque foi dada pelo próprio Deus, que é totalmente oposta às coisas do mundo. E às vezes o cristão, ele manda entrar tudo, né? Ah, chegou tal coisa, entra, descarrega. Chegou tal coisa, entra, descarrega errado, não tem problema, é aqui mesmo, entra, descarrega. Não, irmãos, nós não podemos falar sim para todas as coisas, sabe? Nós não podemos aceitar, querido, todas as coisas. Ezequias, irmãos, ele restituiu, já estamos encerrando, Ezequias, ele restituiu a adoração, irmãos, para o povo de Deus, porque eles tinham perdido, amado, eles tinham perdido o prazer de adorar, eles não adoravam mais. Os lugares altos, os lugares de destaque, os montes eram feitos para adorar outros deuses, e eles tinham perdido isso. O povo de Israel, os hebreus, eles tinham perdido essa identidade de adoradores, sabe? Às vezes, quando se fala em adoração, sabe, se conseguir sempre, é quase, né, impossível, né, falar de cânticos de louvor. Mas adoração, querido, não é só louvor, irmãos. Guarda isso no teu coração. Adoração não se limita simplesmente ao louvor. E é por isso que a adoração nós não limitamos simplesmente a essa 1h30, essas 2 horas que nós ficamos aqui. Isso não se limita simplesmente a isso, a adoração. Isso é simplesmente um tempo, um momento que nós estamos na presença de Deus. E Deus, querido, não nos julga, e Deus não nos trata simplesmente por esse momento. Mas Deus começa a nos avaliar a partir do momento que nós saímos desse lugar. Aqui nós só buscamos um fortalecimento para as nossas vidas. Do portão para fora é que as coisas começam a acontecer. Do portão para fora é que as coisas começam a se tornar reais para as nossas vidas. Não que isso não seja, mas esse é um momento em que você pode estar quebradão, tristonho,
cabisbaixo, mas alguém cumprimenta você, você mostra os dentes para a pessoa, estende a mão e fala: paz, irmão, Deus te abençoe. A pessoa sai para fora, ela vê que tem uma guerra dentro dela, e aí que Deus começa a analisar realmente a vida da pessoa, realmente o que a pessoa é. Deus não nos trata na coletividade, irmãos, Deus nos trata no individual. Vou encerrar por aqui. Deus nos trata no individual. Quando nós vamos cultuar a Deus, irmãos, guarda isso no teu coração. Cada um traz o seu culto para o Senhor. Pastor, mas hoje estou brincando até com os irmãos, né? Na reunião. Os irmãos pagam preços, sabe? Tanta coisa assim, louvor maravilhoso, sabe? Algo muito bom. Aí depois chega um e fala assim: ei, culto da paia. Eu falei: paia é você, irmão. Culto paia. Essas horas. Então, irmão, paia é você que não presta atenção nas coisas. Estou adorando, louvando a Deus há tanto tempo que você fala que a paia, olha. Se eu pudesse enxergar cada um lá na sua casa, tentando tirar a música para chegar aqui, tá, né, mais ajeitado as coisas, sem falar de paia. Essas horas. Como diz o outro aí fora. Então, irmãos, cada um traz o seu culto da tua casa para oferecer ao Senhor. Às vezes eu falo assim, irmão, sem encerrando, porque tem pessoas que pensam assim, elas chegam assim, alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Não, vai na casa do Senhor. Com as mãozinhas no bolso, assim, na casa do Senhor. Eu vou descer para não ter que ler mais a Bíblia, né? Eu paro de falar. Então, ela fala assim: vamos à casa do Senhor, e tá, chega aqui, ela quer receber um culto. Ela não vai receber nada, porque o culto já não é para ela, o culto é para Deus. O culto é para o Senhor. Romanos capítulo 12, verso 1. Nós precisamos oferecer, apresentar nosso culto racional a Deus, saber o que nós estamos fazendo e para quem nós estamos fazendo. Então, querido, ela chega aqui, e como o culto começa, ela não apresenta o culto, o momento da adoração, ela tem que tomar no bolso. Deixa eu ver quem vai lá. Deixa eu ver se vai ter umas patinhas erradas, umas notas meio fora. Que som, vai dar no cérebro. Ai, Jesus Cristo tem misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Uns que às vezes pensam que a música vai continuar, ela para, ele fica no meio do caminho, chorinho que vai, irmãos. A pessoa, ela quer um culto. Irmãos, se nós não trouxermos, se nós não trazermos nosso culto ao Senhor, nós estamos perdendo tempo. Eu tenho que trazer o meu louvor para entregar diante do Senhor, independente daquilo que vai ser ministrado aqui. Eu tenho que trazer a minha gratidão diante do Senhor. O culto, querido, eu tenho que sair da nossa casa. Mas para que serve tudo isso? Quando nós nos ajuntamos aqui, nós nos ajuntamos para que os irmãos possam cultuar ao Senhor juntamente conosco. Mas o culto não é para o irmão: Deus, o irmão vai na igreja, então vou cantar um louvor tal porque ele gosta. É o louvor do irmão, quando ele ouve. Sabe? O Senhor pediu esse louvor, é esse louvor que o Senhor pediu. Esse cântico que o Senhor está pedindo para você deliciar. Não, pastor, é outro, mas eu queria cantar isso porque fulano está aqui. Não, irmãos. O culto não é para o fulano. O culto é para o Senhor, o Criador dos céus e da terra. A Ele nós damos todo o louvor, toda a honra e toda a glória. O culto é ao Senhor, querido, é ao Senhor. Então você tem liberdade diante desse Senhor, desse teu Deus, desse que é todo poderoso. E eles foram intimidados, querido. Eles foram intimidados, foram afrontados, e de certa forma é que Ezequias ele pegou a carta de ameaça do rei da Síria. Ele, puxa, não sabia o que fazer. Mas a questão de não saber o que fazer, a princípio, até comum. A pessoa, puxa, o que eu faço agora? Já sei o que eu vou fazer. Eu tenho algo plantado no meu coração. Eu tenho uma semente plantada no meu coração. Eu vou procurar o profeta Isaías, que era o profeta da época. Vou procurar o profeta Isaías. Ele procurou o profeta Isaías. Isaías disse, pegou a carta assim: nós vamos na casa do Senhor. Sabe? Tem gente que fala assim: vou resolver isso do meu jeito. Vou dar uma esticada aqui nas mangas, sabe? Vou resolver do meu jeito, meu método. Vou falar umas coisas, vou colocar fulano no lugar dele. Quem coloca cada um no seu lugar, é Deus, é o Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Não tenho costume de falar essas coisas, não, mas deixa eu falar uma coisa para você. Bom, não vou nem falar porque é complicado. Mas então, querido, é o Senhor que nos coloca, querido, em determinados lugares, querido. É o Senhor que põe, é o Senhor que tira, é o Senhor que faz a obra que Ele quer fazer, sabe? Mas para isso, irmãos, para isso precisa existir uma entrega. Para isso precisa existir um tempo, irmãos, uma intimidade com Deus. Sabe, irmãos? Eu fico olhando para os nossos dias de hoje, irmãos, sabe? E conversando com alguém até hoje, eu fico pensando, sabe? Quando alguém viu uma cena hoje, irmãos, sabe?
a obra de Satanás e a onda do século que ele introduziu nos nossos dias aqui para nós hoje, para a igreja dos últimos dias. Eu estou falando isso quando eu falo de homossexualismo, eu falo isso. Um amigo nosso entrou no ônibus, um amigo, irmão nosso, entrou no ônibus, veio da escola, veio da faculdade, e 2 barbados. E pá, as coisas aconteceram dentro do ônibus. Nem um casal de namorado com essas coisas. Pá, as coisas aconteceram ali dentro do ônibus. Ele olhou, ele falou: eu não sei se eu estava com tanto sono assim, mas eu dei uma esfregada no olho, eu olhei de novo, e enxugado, eu olhei de novo no negócio aqui, sabe? Eu não sei, sabe? É a praga da época, a maldição da época. Eu disse assim para a pessoa, para esse amigo meu, eu disse assim: eu me entristeço por um lado, por outro eu me alegro. Eu falei: eu me entristeço por isso também, por essa coisa que vem chegando aí, sabe? Me entristeço pelo esfriamento da igreja, me entristeço por isso também. Algum que depende, parece que do outro, para poder fazer algo para o Senhor, para servir a Deus. Não, se o outro não quiser, eu também não faço. Sabe, nós não precisamos depender de ninguém, a nossa dependência é de Deus e pronto. É o Senhor que capacita, não é a pessoa que nos rodeia que nos capacita, é o Senhor que dá unção, não são as pessoas que estão do nosso lado. Mas enfim, eu disse a ele: eu me entristeço por muitas coisas. Uma delas é essa. Outras, por ver tantos filhos desonrando tantos pais nos dias de hoje. Me entristeço por isso também. Me entristeço por ver a falta de amor, pessoas amando a si mesmo. Me entristeço por isso também. Pelo desamor assim com relação à obra de Deus. Falei muitas coisas, eu falei: me entristeço por tudo isso. O coração fica partido. Tem hora que eu entro assim no quarto e assim, sabe o que? Eu durmo assim bem mais tarde do que minha esposa. Mas assim, é um momento da minha vida que ele deu, falou assim: Deus, se o Senhor preparou nós para nós nascermos nesse tempo, vivermos nesse tempo e falar a tua palavra nesse tempo, então prepara a gente para esse tempo também. Porque tem horas que a gente chega diante do Senhor e sabe que falta até palavras. Aí o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, mas em nós falta até palavras. Eu disse: eu me entristeço por muitas coisas. E eu disse para essa pessoa, sabe, hoje, eu disse assim: quando você tiver teu filho, para quem você vai criar teu filho? Tem gente que fala: meu filho é para o mundo, vírgula. Nosso filho é para adoração, para adorar o nome de Jesus, para isso que o Senhor nos deu. Eu disse: para quem você vai criar teus filhos? Nós não criamos nossos filhos para perdição. Não criamos nossos filhos falando de uma maneira toda banalizada, toda baixa, a palavra bem baixa vai ali para você. Não criamos nossos filhos para emborolar por aí, que viver esses negócios perdidos que a gente vê por aí. Porque Satanás faz a propaganda dele aqui na terra, mas eu nunca vi, querido, tantas pessoas, tantas drogadas, tantas pessoas que matam por aí, sabe? Eu nunca vi ele mostrando o inferno para onde a pessoa vai também, se ela continuar nesse caminho. Eu nunca vi. Eu nunca vi Satanás, assim, sabe, na mídia, mostrando um cervejão assim legal, assim, com aquela mulherão que parece, mas eu nunca vi ele mostrando: tome-se, enche a cara mesmo, através disso você vai ter condição, você vai ter cara para destruir tua família, depois você vai para cá, o inferno te espera. Eu nunca vi ele fazer isso. Nunca vi ele fazer isso. Ele nunca vai fazer. Então ele mostra, sabe, a parte que vai satisfazer o desejo da carne. Depois o resto é consequência daquilo que acontece. Sabe, irmãos? Eu falei: eu me entristeço por muita coisa. Falei: e eu me alegro por uma só. E essa uma única, tenho certeza que vale por todas. Porque eu sei que no final dos tempos tudo isso teria que acontecer. Teria que acontecer. Me entristeço por toda essa nojeira que a gente vê por aí. Eu disse a ele: nem cristão é, mas eu disse a ele: mas eu me alegro. Porque eu sei que o Redentor nosso está próximo de se levantar e de vir buscar a sua igreja. O nosso Redentor vive, por certo Ele se levantará em nosso favor. Assim como disse Jó, também se cumprirá na nossa vida. Ele vai se levantar em nosso favor e vai nos tirar dessa podridão, querido. De pessoas que não querem ser mudadas, querido, mas querem mudar a verdade em mentira. Sabe, querido? E querem enfiar isso na nossa goela, querem fazer isso entrar dentro de cada um de nós. Vivemos nesse tempo, esse é o tempo que nós vivemos. Eu sempre falo para Deus: Deus, então o Senhor nos prepara, nos capacita para esse tempo, para essa hora. Sabe, Senhor, apóstolo Paulo falando tantas horas, Senhor, a ponto de um camarada cair da janela, morrer, e Paulo ressuscitou depois. Senhor, eu me entristeço, porque o nosso culto só dura 1h30, 2 horas no máximo. E tem gente que, o relógio, a intimidade com o relógio, sabe? Amo o relógio, nós amamos o relógio, não nos deixa perder, nos faz organizar o nosso dia, mas é só para isso, querido.
da igreja de Deus, da igreja do Senhor, esquece dele. Esse negócio aqui ficou bola para trás. Então, querido, esquece esse relógio, esquece esse relógio. Eu falei, isso me entristece, infelizmente. Sabe, querido? Isso mostra exatamente aquilo que existe dentro de nós. O nosso prazer não está totalmente ali. Eu tive que ficar hoje trabalhando desde 6 da manhã até 3:30 da tarde. O relógio sem relógio tem que ficar, mas a gente fica. A casa do Senhor é algo comigo. Hora de ir embora logo. Irmão, a novela já acabou. A novela já acabou. Ah, mas a novela tal, irmão. Esquece da novela. Sabe? O homem ficou pregando. Irmão, Jesus ficou ministrando durante 3 dias. Sabe onde as pessoas estavam sentadas? Não num salão que tem aquelas poltronas reclináveis e de almofada. Elas sentaram na relva, no chão molhado ali na grama, no lugar que eles tinham sentados. Eles ficaram ali. A ponto de eles nem poderem ir embora para desfalecer pelo caminho. Por isso que Jesus precisou multiplicar pães e peixes. Eles vão perecer no caminho. Jesus tratou deles. Essa é a igreja que nós vivemos. É difícil, meu irmão? É difícil. Ezequias também passou por isso. Enquanto ele tirou os altares do alto, querido, lá para a adoração dos deuses, ele tirou de lá. Existem pessoas que não estavam concordando com aquilo que estava acontecendo. Não estavam concordando com aquilo que estava acontecendo. Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé. Ezequias, você vai tirar, Ezequias, os nossos deuses dos lugares altos. Mas os nossos deuses, é bom que nós vemos eles, Ezequias. Sabe, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Nós vivemos em um tempo, nós vivemos em uma geração que, se não vê, não acredita. A Bíblia diz que os incrédulos, eles vão ficar do lado de fora. Os incrédulos, eles vão ficar do lado de fora. Nós precisamos crer no Senhor, sempre crer no Senhor. Estando nós, querido, no deserto, querido, no vale ou nos verdes pastos, nós precisamos crer no Senhor, sempre acreditando na palavra de Deus para as nossas vidas. Crer, querido, que o mundo, dizer que o mundo vai mudar é querer demais. É querer demais. Eu procuro nem comentar essas coisas, porque primeiro eu não gosto muito nem desse assunto. Mas deixa eu dizer algo para você. A gente vê um pouco de notícias, às vezes eu passo a semana sem ver, mas às vezes a gente para para ver notícia. Esses dias eu estava vendo, eu falei, olha que Satanás, o bicho é imundo, desculpa a expressão, é um tranqueirão, não vale nada. Tempo atrás, sabe esse negócio de política, essa coisa da Dilma, sabe esse? Você se lembra que antes das eleições, as coisas estavam sendo muito baixas, né? Aquela coisa de escândalo, aquelas coisas assim, né? Porque ela precisava ganhar. Se aquilo viesse à tona, ela não quer. Embora ninguém conheça alguém que conta voto. Sei lá quem que conta. Só o cão acho que conta esses votos. Ele acha que quer. Mas ninguém conhece alguém que conta voto, ou que alguém falou que alguém já viu alguém contando. Eu nunca vi esse tipo de gente, nunca vi. Mas tem uns que ganham lá. Não tem cara de que ganhou, mas ganha. Mas enfim. Mas olha só, isso aí ficou abafado, sabe? Aí passou, ela foi reeleita, aí a coisa começou a aparecer no dia seguinte. E aí, olha só, olha a estratégia de Satanás, irmãos, olha a estratégia de Satanás. Você sabe quem é o vice da Dilma? Você sabe quem é? Michel Temer. Você sabe quem é o Michel Temer? Ele é um satanista supremo. Ou seja, se ela ganhasse, depois, futuramente ela saísse, ele podia assumir o lugar dela e tentar uma reeleição no próximo mandato. Está se rolando notícias por aí, até nos jornalzinhos de sindicatos por aí, de protestos do Brasil inteiro, muitos lugares aqui em Sorocaba, no Parque das Águas, protesto. E o povo vai com a camisetinha lá fora, tio, irmão. Cara pendurada fora, sabe? Às vezes o povo não tem ideia do que acontece por fora, por trás. Muita coisa tem que acontecer. Os satanistas, eles têm que reinar no mundo, para o mundo virar um caos mesmo. Quando isso estiver horrível, ruim demais, está chegando lá. Aí o nosso Senhor vai aparecer nos ares para nos levar. Aí o Senhor vai mostrar como é que governa e o que é
para se morar. É como se Jesus dissesse para nós: você acha que metido parque, você acha que isso é lugar que se mora? Você acha que Granja, olha o nome, tem lugar de galinheiro, Granja Olga, você acha que isso é lugar que se mora? Granja Olga. Campo Limpo, você acha que isso é lugar que se viva? Campo Limpo, você acha que o Senhor vai nos levar para morar em glória com Ele? É nesse lugar que o Senhor tem que levar para nos morar. Esse lugar de corrupção, que vai ser exterminado, destruído, vai ser banido pelo fogo. E todos aqueles que confiam no sistema do mundo e naquilo que o mundo tem para oferecer. Aleluia. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Não confie, querido, nos homens, mas confie no Senhor. Assim como diz a palavra do Senhor, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, confiam nos seus próprios recursos. Mas Ele continua dizendo: nós faremos menção do nome do Senhor. Nós confiamos no Senhor que fez os céus e a terra. A nossa crença, querido, está no Senhor. Se hoje, querido, a tua família, existem algumas coisas meio avesso, algumas coisas que você ora tanto por restauração, querido, a nossa confiança está no Senhor. A nossa esperança é o Senhor. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos, querido. Feche os teus olhos, mas abra a tua boca, querido. Você pode apresentar, querido, a tua vida diante do Senhor. Você pode apresentar um caos, querido, diante do Senhor, porque o Senhor pede também para que nós venhamos a orar pelos nossos governantes, orar pelas nossas autoridades, mas nós precisamos orar, querido, principalmente pelas nossas famílias, para que elas, querido, venham ser guardadas desse mal, querido, que assola o mundo inteiro, desse mal, querido, que vem rodeando, tentando, buscando que possa tragar as nossas vidas. Aleluia. Nosso refúgio é o Senhor, nosso refúgio é Deus, querido. Nosso refúgio não são aqueles que prometem, mas o nosso refúgio é aquele que é fiel, aquele que é verdadeiro, aquele que é justo. O nosso refúgio se chama Jesus Cristo. Aleluia. Fecha os teus olhos, querido. Fecha os teus olhos, com os teus olhos abertos. Você não pode ver nada daquilo que é espiritual. E com a tua boca, querido, aberta, você pode falar, você pode se expressar ao Senhor teu Deus. É impossível que não tinha como esse, você não tem nada a dizer a Ele. É impossível que não tinha como esse, você pode dizer: Senhor, eu não tenho palavras. Peça para que o Espírito Santo então coloque palavras na tua boca para agradecer o nome dEle, para exaltar o nome dEle, para declarar que Ele sim é o Senhor, para declarar que Ele sim é o grande Deus, Ele é o grande Rei, Ele é o nosso Consolador, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o Deus da família, Ele é o Deus das nossas vidas, Ele é o Deus do qual nós somos a habitação dEle. Aleluia. Ele é a nossa esperança, aleluia. Ele é o nosso consolo, aleluia. Ele é aquele que nós entregamos a nossa vida no altar dele, porque sabemos que Ele tem o melhor para cada um de nós. Por mais que as melhoras nós não venhamos a enxergar nesse mundo, mas nós sabemos que a melhor para cada um de nós se aproxima a cada dia. Aleluia. O dia melhor, o melhor está por vir. Aleluia. Assim como está escrito que a glória na segunda casa é melhor que na primeira e é maior que na primeira, assim também nós cremos que hoje aqui nós podemos viver dias de glórias na presença do Senhor, mas o melhor ainda está por vir. O melhor e mais magnífico ainda está por chegar às nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, recebe, Pai, as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, recebe, Senhor, o nosso ser, Pai. Recebe, Pai, a nossa adoração, Pai. Aleluia. Wow.
E o Senhor tem um melhor para mim, porque tu és maravilhoso. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és perfeito, Senhor, em todas as suas obras, Pai. Ensina-nos, Deus, a glorificar a Ti, Senhor, e não a blasfemar. Ensina-nos, Deus, momentos de crise, até mesmo que são de dificuldades para nós levantarmos nossas mãos a Ti e orar ao Senhor pelo que Tu és. Ensina-nos, Deus, a ser adoradores para o Teu nome. Não blasfemadores, mas adoradores do Teu nome, Pai. Aleluia. Porque só assim a Tua vontade vai se cumprir nas nossas vidas. Ensina-nos, ó Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Faça comigo. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar as Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é Te Nós podemos não ter ouro, não ter prata, mas nós temos a Tua presença conosco, Deus, isso nos basta. Aleluia. Aleluia. Sabe, querido, hoje eu passei assim, um coração apertado no dia de hoje, porque eu estava num lugar que eu não gostaria. E cheguei para a esposa e falei assim: puxa, hoje eu sei o coração assim, tão apertado, tão ruim, sabe? O ambiente eu não queria estar lá. Mas eu creio que o Senhor é aquele que vai se transformar na nossa vida, amém, querido? É chegada a hora do juízo final, onde pobres, ricos, grandes e pequenos, um por um, segundo suas obras, virão para serem julgados. Os salvos irão para a vida eterna, porém os condenados para o terror eterno. Que os livros sejam abertos, e também o livro da vida. Leonardo? Você frequentou bailes, praticou a mentira, era invejoso, só se preocupava com você. Trouxe muitas angústias para seus pais. A única coisa importante para você era andar na moda, curtir o momento e namorar.
dava mais valor aos seus amigos do que sua própria família. Viveu nos vícios, na prostituição. Mas o que tem mal nisso? Eu só queria curtir a vida. Vendo que estava indo para o inferno, eu mandei meus servos lhe mostrar o caminho da salvação. Porém, você nunca os ouviu. Pelo contrário, debochava e dizia: nem morto vou para a igreja. E para se aparecer diante dos amigos e das garotas, gritava: aí vai o crente, aleluia, irmão, vai dar dinheiro pro pastor. Você se achava esperto. Teve sua oportunidade, mas a desperdiçou. Agora é tarde. Mas como? Como assim é tarde? Está sendo condenado a passar a eternidade nas profundezas do inferno, lugar de tormento, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Lá não há uma gota de água e nenhum segundo de descanso, só terror. O seu nome não está no livro da vida. Levem-no. Não! Não! Onde estão me levando? Largue-me, não! Por favor, inferno, não! Não, por favor, não quero ir! Não! Por favor, não! Não! O inferno, não! Por favor, eu suplico! Agora você é meu. Gilberto. Você era idólatra. Se dobrou diante de uma imagem feita pelas mãos dos homens, sem vida, que tem boca e não fala, olhos e não vê, e nenhum som sai de sua garganta. Passou a vida acendendo velas e fazendo promessas. Se consultou com os espíritos enganadores. Acreditava em horóscopos, gastava todo o seu dinheiro fazendo despachos nas encruzilhadas. Serviu aos demônios e não a mim. E por isso, irá para o mesmo lugar onde eles estão. E você nem imagina o tormento que lhe espera. Ouça. Mas eu fui religioso. E as velas que acendi não me serviu de nada. Fiz promessas. Eu não quero ir queimar no inferno. Me dá uma chance. Ao menos me mande pro purgatório. Não existe purgatório. A única maneira de entrar na vida eterna é aceitar meu filho Jesus como Salvador. E isto você não fez. Foram inúmeras as vezes que enviei o meu servo para lhe ensinar o reino de Deus. Mas você nunca deu ouvido. Como vê, desperdiçou a chance da sua salvação. E agora será lançado dentro do lago de fogo e será queimado eternamente. Seu nome
não está escrito no livro da vida. Levem-no. Não! Não! Me soltem! Não! Eu não quero ir pro inferno! O fogo, não! 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 Não, fogo! Não! Gilberto, a tua alma me pertence. Venha! When the evening falls and the daylight is fading, from within me calls good Ana, and sleeping. For a moment I stray, and then it holds me completely. Close to home, I cannot say. Close to home, feeling so far away. filha, você me serviu e foi fiel de todo o seu coração. Abandonou o pecado e entrou pela porta estreita, se mantendo pura diante dos meus olhos. Mesmo quando era tentada, se afastou da prostituição e dos prazeres deste mundo, e foi cheia do meu Santo Espírito diante das mais difíceis situações. Suas orações chegaram até mim e também as suas ofertas. Nunca te abandonei. Irás para o paraíso, um lugar de paz, onde não haverá dor e nem lágrimas, onde todos os dias serão dias de festas. Você será minha filha e eu serei o seu Deus. Irá para o descanso eterno, onde nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que está preparado para você. Filha, o teu nome está escrito no livro da vida. Receba as vestes celestiais. Entra no gozo do teu Senhor. Paulo, vós sois nação eleita, povo escolhido, para proclamar meu evangelho. renunciaste a tudo por minha causa. Deixou de lado teus sonhos e projetos pessoais, escolhendo ser um pregador do Evangelho. Gastou a sua vida em favor dos sofridos. Ouvias, meu filho amado, tuas orações e vi os teus jejuns. E através de você, muitas almas foram salvas para o meu reino. Irás para o paraíso, um lugar maravilhoso, onde não existe tristeza e nem dor, e a minha glória iluminará a cidade.
receba as vestes celestiais. Agora receba o galardão. Cada pedra desta coroa é uma alma que você trouxe para o meu reino. Entra para o gozo do teu Senhor. Sheila? Sheila? Sheila! Eu não tô preparada, meu Deus! Me ajuda! Tem misericórdia da minha vida! Não! Esse dia não! Chegou a hora do juízo final. Eu não tô preparada, meu Deus! Me ajuda! Tem misericórdia da minha vida! Não! Esse dia não! Você teve a oportunidade de ser salva no começo da sua fé. O seu nome foi escrito no livro da vida, e os meus anjos a aguardavam de todo o mal. Mas com o passar do tempo, você deixou o primeiro amor e voltou a praticar os mesmos pecados que tinha abandonado. Assim, o teu nome foi apagado do livro da vida. Tem misericórdia de mim, Senhor! Tem misericórdia, por favor, me salva! Não quero ir pro inferno, meu Deus! Então, preocupado com você, enviei meus servos para te levar de volta ao caminho da vida. Mas você dizia que estava bem e não precisava mudar. E com isto, foi se afastando de mim. Mesmo estando dentro da igreja, não ouvia mais a minha voz. Suas orações se tornaram frias. Deixou de evangelizar. Antes você era um instrumento em minhas mãos, mas depois passou a ser usada pelo diabo, levando a fofoca e a contenda dentro da igreja, falando mal dos meus servos e olhando tudo com maus olhos. Deixou de buscar o meu reino em primeiro lugar e passou a se prostituir com seus namorados, pois dizia consigo mesma: ninguém sabe, e Deus é amor e me perdoará, e afinal de contas sou jovem e hoje em dia todos fazem isto. Através de você, muitos jovens estão indo para o inferno. E teriam sido grandes homens de Deus se você não os tivesse contaminado. Havia momentos que você até queria se arrepender, mas quando via o pecado, não resistia e caía na tentação. Aí aconteceu o que você não esperava. Morreu naquele acidente e não teve tempo de se arrepender. Agora é tarde. Está sendo julgada a passar a eternidade no lago de fogo. Tudo o que eu podia fazer por você, eu fiz. Encare o julgamento. Amarrem-na.
levem. Agora, Sheila, você é minha. E assim foram julgados todos, um por um, segundo as suas obras. Filhos, ouçam a voz do seu Pai, que tanto se preocupa com vocês. Não quero condená-los ao fogo eterno. Por isso, arrependam-se dos seus pecados e deixem-me entrar nos seus corações, pois sou o seu Deus. A vida é tão pequena, não a desperdicem nos prazeres. Sejam inteligentes e se voltem para mim. Verão que sou melhor que tudo que vocês provaram. Sou o seu Deus, aquele que os formou e os guardou desde o nascimento. Se quiserem agora, posso salvá-los e escrever-lhes os nomes no livro da vida para que tenham direito à vida eterna.